Olá, pessoal. Essa aula aqui é destinada aos colegas que usam a instrumentação manual como rotina para fazer seus casos de endodontia. Não só o especialista, mas muito clínico que usa a endodontia manual no seu dia a dia clínico, tá bom? Então, essa aula é para fazer você sair da endodontia manual, né, e caminhar para a endodontia clínica. E, pessoal, qual é o maior problema aí dos colegas, né? O maior problema, pessoal, é que o pessoal não tem conhecimento do que é o instrumento mecanizado, né? E não tem conhecimento da anatomia que esse instrumento mecanizado vai enfrentar. Então, isso é o problema de quem está na endodontia manual e precisa ir para a endodontia mecanizada. Então, é isso que eu vou conversar com vocês hoje, tá bom? Vamos aqui, eu vou abrir aqui a aula, né? Aqui, né, os primeiros passos para usando o sistema mecanizado, visando a sessão única, que o objetivo é exatamente esse, pessoal. Não é só introduzir para você a sessão única, né, mas sim introduzir os sistemas mecanizados. E nessa imagem tem algo muito importante já para você olhar de cara, que é exatamente, né, o uso prévio de um instrumento simples, que é o contraângulo oscilatório, né, que usa aí limas manuais para fazer aí o glide path, o pré-preparo dessa instrumentação para ser inserido os instrumentos mecanizados. Então, você nota que, principalmente nesse MV2, esse MV2 foi trabalhado apenas com lima 15, 10 e 15 manual no contraângulo oscilatório. Pessoal, 10 e 15 manual no contraângulo oscilatório, e vocês já notam aqui, né, esse grande desgaste na região aqui de ombro dentinário acima desse MV2. E não podemos nos esquecer que a instrumentação com contraângulo oscilatório continua sendo uma instrumentação com instrumentação mecanizada, porque, né, a gente não usa a nossa mão, e sim uma instrumentação ativada por um contraângulo, tá certo? Redutor. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender, não adianta eu entender que o sistema mecanizado é reciprocante à direita, reciprocante à esquerda, se tem adaptativo, se roda, tip taper e etc. O primeiro objetivo, pessoal, para saber qualquer instrumentação, seja mecanizada ou não, é o domínio da anatomia endodôntica, né? O domínio da anatomia endodôntica é extremamente importante para a gente estar conseguindo fazer o nosso dente aí em seção única e usando sistemas mecanizados. O segundo ponto é a obtenção da patência, né, durante o nosso tratamento endodôntico. A gente sabe cada vez mais que conseguindo a patência, a gente consegue adentrar em todo o canal principal, a gente consegue aí instrumentar todo esse canal principal, ou então grande parte dele, né? E passando disso, conseguir dominar a anatomia, né, com obtenção da patência, agora se faz necessário a escolha do sistema certo para cada anatomia, ou até mesmo do movimento certo para cada anatomia. Passando aí pelo controle de infecção e blindagem coronária, que eu não vou tecer comentários agora, que não é o objetivo desse vídeo. Tá? Bem, quando não fechamos em sessão única, eu também vou passar rapidamente sobre isso, mas principalmente quando a gente tem resultado persistente, né? Bem, para entender aí os sistemas mecanizados, para você sair da sua endodontia manual, a gente tem que passar aí a entender como são esses sistemas. E esses sistemas, pessoal, não são tão diferentes assim, né, dos sistemas manuais. A diferença é que algumas nomenclaturas, como a gente possui no inglês, podem atrapalhar o nosso entendimento, e outro problema também é as conicidades que são diferentes nos instrumentos mecanizados. A gente tem um chip que, teoricamente, é a ponta do instrumento, ponta 10, ponta 15, ponta 20, ponta 30, ponta 40, né? É a ponta daquele instrumento, quanto aquele instrumento vai desgastar na região apical do nosso preparo. E isso é o tamanho da ponta, o diâmetro da ponta desse instrumento. Então, toda vez que vocês virem chip taper, chip significa ponta e taper significa a conicidade, que é o próximo passo agora. Conicidade ou taper. O que quer dizer isso? Todo instrumento manual aí que você usa, instrumentação manual, né? Todo instrumento manual tem a conicidade 0,2.
padrão ISO 02. Significa o quê? Que a cada 1 milímetro que eu subo nesse instrumento, esse instrumento aumenta de diâmetro 0,02 milímetros. Por exemplo, eu tenho um instrumento 15, 1 milímetro acima da ponta tem 17. 2 milímetros a ponta tem 19. 3 milímetros da ponta tem 21. Ah, isso eu tenho um instrumento 20. Então, 1 milímetro da ponta eu tenho 22. 2 milímetros da ponta eu tenho 24. 3 milímetros da ponta eu tenho 26. Ah, isso eu tenho um instrumento 25. Então, 1 milímetro da ponta, 27, 2 milímetros da ponta, 29 e assim por diante. São instrumentos que aumentam de 0,02 milímetros à medida que esse instrumento caminha aí ao seu D16, né, a sua final da sua parte ativa. Nos instrumentos mecanizados, seja rotatório ou reciprocante, isso muda de fabricante para fabricante. E aí, pessoal, vem uma dificuldade maior para quem não está habituado a usar os instrumentos mecanizados. O colega que não está habituado a usar os sistemas mecanizados, ele vai ter que entender o sistema específico que ele está usando. Mas, Samuel, eu preciso entender como. Você precisa saber qual é a conicidade e a ponta de cada instrumento daquele sistema específico. Por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo da ProTaperNet da Dentsply, né? A ProTaperNet X1, que é essa amarela que está aí no quadro, né? A ponta dela é 17 e a conicidade dela inicial é 0,4, como vocês estão vendo aqui. E a ProTaper designa esse instrumento dela como 1704, tá? E o X2 como 2506. Mas essa conicidade, pessoal, é variável nesse instrumento, por exemplo. Né? Tem vários instrumentos com conicidade variável, mas você tem que saber o padrão mínimo de preparo desse instrumento ou o padrão médio de preparo desse instrumento. Por isso, a X1 é dita 1704 do primeiro milímetro, 2506 do segundo milímetro, 3007 do primeiro milímetro, 4006 e 5006. Né? E, por conseguinte, um outro instrumento, também da Dentsply Sirona, seria aí, por exemplo, a Wave One Gold, né? Que teria o padrão 2007, Primer 2507, Medium 3506 e Laje 4506. Porém, a diferença desse instrumento para esse instrumento é que esse instrumento roda para o lado direito e esse instrumento roda para o lado esquerdo. Esse instrumento é dito rotatório e esse instrumento é dito reciprocante. Então, já vai um outro dado aí para vocês anotarem. Instrumentos ditos reciprocantes são instrumentos ditos que cortam à esquerda. Então, todo instrumento reciprocante é um instrumento que corta à esquerda. E todo instrumento rotatório é um instrumento que roda à direita. Então, pessoal, com essas informações principais, tá? Vocês vão começar a entender como é que funciona os sistemas mecanizados. Tip taper é um dos grandes pontos que a gente precisa entender para isso, tá? E conicidades variáveis, como você pode ver aqui na reciproc, né, que o terço inicial do instrumento tem aqui conicidade 0,8, o terço inicial desse instrumento conicidade 0,6 e o terço inicial desse instrumento conicidade 0,5. Mas essa conicidade não se mantém em todo o comprimento do instrumento. Samuel, como é que tu sabe disso? Eu tenho que estudar o instrumento que eu estou usando. Então, se você vai começar a sair da sua endodontia manual para a sua endodontia mecanizada, você tem que conhecer o instrumento que você está usando. Beleza, pessoal? Você tem que estudar o instrumento que você está usando. Então, isso daí é o primeiro ponto para entender os sistemas mecanizados. E entendendo isso, você vem para essa parte para deixar isso mais claro. Enquanto o instrumento 1502 faz esse tipo de desgaste, o instrumento 1506 faz esse tipo de desgaste. Por essa imagem, a gente vê qual é o instrumento que desgasta mais. O instrumento que desgasta mais é o instrumento mais amplo, mais largo. Então, o instrumento que desgasta mais é o instrumento 1506.